A gente continua falando de saúde. Ter acesso rápido ao tratamento correto é fundamental para reduzir as consequências de qualquer doença. No caso do derrame, esse cuidado é ainda mais importante. Só que essa não tem sido a regra no Brasil. Resultado: muita gente ainda é obrigada a conviver com sequelas que poderiam ter sido evitadas. Tenta puxar. Só. Cada movimento é uma vitória para a Graça. Eu penso assim, a reabilitação, essa fisioterapia é o que eu tenho que fazer para ficar boa. As terapias fazem parte do tratamento para a recuperação de um derrame cerebral sofrido há menos de 1 ano. Por causa da doença, a dona de casa ficou com o lado esquerdo do corpo parcialmente paralisado. Eu fiquei sem movimento da mão e do lado esquerdo toda a perna, o braço. O acidente vascular cerebral ocorre quando há obstrução ou rompimento das artérias que levam o sangue ao cérebro. Em 80% dos casos, o AVC é do tipo isquêmico, quando ocorre o entupimento da artéria e o sangue é impedido de chegar às células nervosas. Já no hemorrágico, as artérias se rompem e espalham o sangue pelo cérebro. E os sintomas mais comuns são paralisia de um lado só do corpo, incluindo a boca, dificuldade para falar, e aí pode ser para compreender ou para se expressar, perda da sensibilidade de um lado só do corpo, sintomas visuais, como perda de um campo visual ou visão dupla. Juliana conhece bem todos esses efeitos. No fim de 2010, ela teve um AVC do tipo mais grave, o hemorrágico. No caso dela, o principal sintoma foi a tontura. Eu senti o centro de um peão, carrossel, girando em volta rápido. Jorge estava ao lado da esposa na hora em que ela passou mal. Apliquei um teste que eu tinha visto, que é fazer a pessoa levantar os 2 braços, ela levantou os 2 braços, pedi para ela falar uma palavra um pouco mais longa, ela falou, pedi para sorrir, sorriu, e me pareceu que não era um AVC. Mas conforme os segundos iam passando, ela foi ficando mais inerte, mais debilitada. Além da fala e da visão, os movimentos do lado esquerdo também ficaram comprometidos. Segundo especialistas, qualquer minuto pode fazer a diferença em casos como este. Pouca gente sabe, mas o acidente vascular cerebral é a principal causa de morte no Brasil. São 129 mil casos por ano. Apesar da gravidade e do tamanho do problema, ainda existem falhas no atendimento da rede pública. Um exemplo disso é que a única droga aprovada no país para o tratamento de quem tem a doença do tipo isquêmico ainda não é fornecida pelo SUS. Especialistas garantem que o medicamento trombolítico é fundamental para evitar que o paciente fique com sequelas graves. É um medicamento que pode evitar a incapacidade pós-AVC. É uma medicação que deve fazer parte, deve estar disponível nos centros que se propõem a tratar o paciente com acidente vascular cerebral, sem dúvida nenhuma. Diante do problema, o Ministério Público levou o caso à Justiça Federal. Na verdade, o que o Judiciário fez foi intimar o Ministério da Saúde para que ele fixe um prazo, diga em qual prazo essa medicação vai estar disponível para utilização na rede pública. O Ministério da Saúde reconhece a importância do remédio e garante que o fornecimento só não começou ainda por questões burocráticas. Toda a fase, que foi a fase de estudo, de análise, ela já passou. O que a gente está agora em consulta pública para que seja publicizada a linha de cuidado para o tratamento do AVC. Mas a medicação já foi aprovada, já passou a fase de análise. Mas o próprio governo reconhece que apenas a oferta do medicamento não vai garantir um tratamento eficiente a quem sofre um AVC. Não é o trombolítico em que vai dar um grande sobressalto, é a linha de cuidado que vai dar esse sobressalto. Por quê? Porque eu tenho um tempo de chegar com esse paciente para fazer o uso do trombolítico. Para ter esse tempo, eu tenho que ter uma rede. Quem conseguiu sobreviver à doença sabe o quanto o atendimento rápido faz a diferença na recuperação. É o primeiro passo para diminuir o sofrimento e as limitações na luta pela retomada de uma vida normal.
Estou me esforçando bastante mesmo. Cada dia eu consigo mais uma vitóriazinha, pequena que seja, mas sempre já é um passo a mais para sair dessa condição que eu fiquei. A família foi fundamental no processo de recuperação da Juliana e sem essa ajuda de toda a família, talvez ela até pudesse se recuperar, mas certamente levaria mais tempo.